Agora esta chamada está sendo gravada. Então, vamos elevar o nosso pensamento, direcionar nossos corações, nosso sentimento ao Mestre Jesus, que muito nos ama, que nos conduz nessa nave mãe que é a Terra, conduzindo-nos com segurança a um mundo melhor. Mestre amado, nós te agradecemos de todo o coração a oportunidade bendita da experimentação, da experiência e do estudo. Permite-nos, Senhor, que a cada dia busquemos mais nos esclarecer, que possamos, com esse esclarecimento, trabalhar um pouco melhor, auxiliando nossos irmãos de jornada e assim nos auxiliando. Favorece-nos, Mestre, com todos os elementos que precisamos para a compreensão e entendimento, e que possamos a cada dia mais estarmos fortalecidos na fé, na esperança, na fraternidade e na caridade, que é o caminho que tu nos indica. Obrigado, Senhor. E assim nós pedimos a tua bênção para darmos iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, chegou a Aparecida, está aumentando. Márcia, sejam bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo virtual. Nós, para quem está chegando a primeira vez, nós começamos com o Livro dos Espíritos, tá? Nós vamos passar alguns momentos estudando uns 30 a 40 minutos, né? Nós vamos trabalhar o Livro dos Espíritos. Deixa eu tentar aqui. Vou começar do início aqui, que fica melhor. Bom, nós estamos no Livro dos Espíritos, trabalhando as leis morais, tá? A lei que nós estamos e devemos finalizar hoje é a lei de destruição, ou, como os Espíritos falam, lei de transformação. Boa noite, Cristina. Nessa lei de destruição, que é uma forma pedagógica, tá? Que Kardec encontrou, né, para nos apresentar as leis divinas. Ele sugere ao Espírito de Verdade uma classificação, tá? Ou seja, é uma classificação que se assemelha muito às leis mosaicas, né, ou aos 10 mandamentos. E os Espíritos dizem que ele poderia tomar qualquer tipo de classificação, né? Olha, se vocês se entenderem, não tem problema, você pode chamar de qualquer coisa. Essas 10 leis que ele nos apresenta, elas não esgotam a lei natural, a lei divina, mas nos dá condições da gente sistematizar, raciocinar. Então, Kardec apresenta para nós essas leis, né? E na lei de destruição, ele subdivide em tópicos. Na lei de destruição, que nós já tivemos a oportunidade de verificar, esses 6 primeiros tópicos, então ele divide em 7. Ele fala de destruição necessária, de destruição abusiva, ou seja, pergunta se nós podemos destruir, se nós podemos matar, né, animais, destruir, modificar a natureza, né, o ambiente, meio ambiente. Todas essas perguntas eram feitas, né, e os Espíritos fazem uma distinção que a gente tem um limite, tá? Se for necessário para a segurança, né, e para a alimentação, nós podemos destruir. Tudo aquilo que extrapola alimentação e segurança, né, é uma destruição abusiva e que a gente vai ser responsabilizado. Nesse tópico, Kardec coloca também a questão das grandes abalos, né, que passa a Terra, né, que ele chama de flagelos destruidores. Por exemplo, uma pandemia, né, um terremoto, um maremoto, tufões, queimadas, ele coloca como flagelo e faz perguntas sobre isso, com a finalidade, se tem algum objetivo, né? É bem interessante a gente ler isso aí. Fala também sobre as guerras, né? Pergunta se há necessidade de guerra, se a gente algum dia vai acabar as guerras, né? E os Espíritos dizem que sim, um dia as guerras acabarão, não haverá motivos para que tenha guerra. Fala a questão do assassinato, né? Do homicídio, né? Por que ocorre, de que forma isso somos responsabilizados, a questão da crueldade, né? Na destruição necessária,
às vezes as criaturas são cruéis, mata somente pelo prazer de matar. A questão do duelo, que era muito comum em sua época, né? Duas criaturas por desavença de pensamento ou de costumes, né, cultural, se propunha a digladiar até a morte, né? Aí ele vai criando normas, né, e vai ficando cada dia mais especializada a questão do duelo. A tendência é que suma completamente, né? Quase todos os países já acabaram legalmente o duelo, ainda continua, tá? Ainda continua, em vários costumes, né? O cara sair para brigar com o outro, né? Um dia de jogo de futebol, dois grupos se reúnem para duelar, né? Para brigarem, para cima, às vezes chegam até a morte, né? E há também a pena de morte, ou seja, o hábito cultural que levou uma sociedade a admitir que o Estado possa, em determinadas situações, determinados tipos de crime, ele possa executar, tirar a vida de um dos seus concidadãos. Pois bem, nós vimos as duas primeiras questões sobre a necessidade da pena de morte, se é algo que vai ser abolida das legislações. O Espírito diz que sim, vai chegar um momento que a pena de morte ela vai ser abolida. E é o que nós estamos vendo, né? Mas ainda existe alguns países, né, que ainda têm pena de morte. Os países árabes, né? Estados Unidos é um país dito, né, de primeiro mundo, ainda trabalha com a pena de morte, né? Ou seja, o Estado é dado à sociedade, o povo dá ao Estado o poder de executar, de matar alguns cidadãos que destoam do restante da sociedade. Mas o que se percebe é que está cada vez mais diminuta as situações em que é levada essa pena, a morte ou a execução de alguém por determinados crimes. Já se vê um grande movimento de abolir a pena de morte. Então, o Brasil já aboliu a pena de morte, na Constituição de 1891, foi abolida a pena de morte no Brasil. Né? Então, até Brasil Colônia, existia, né, a pena de morte. Quando entra no Brasil Colônia, Império também ainda vai permanecer, mas com a República acaba a questão da pena de morte no Brasil. É claro que, em algumas situações, a própria Constituição prevê que, em estado de guerra, né, a pena de morte possa ser executada. Mas para crimes bem específicos, crimes militares, né, se o Brasil estiver em guerra, mas em estado normal de temperatura, né, normal de tempo, temperatura e pressão, né, ou seja, não há pena de morte para brasileiros. Né. Bom, questão 762. Kardec, então, questiona, olha, se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, ele pega a resposta do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade diz que a pena de morte vai ser abolida. Aí o Kardec pega parte da resposta e diz, pô, peraí, se a pena de morte ela pode ser banida das sociedades civilizadas, essa mesma pena de morte não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Mas antes de ir para a resposta, eu quero o posicionamento de vocês. O que vocês acham? A pena de morte foi uma necessidade? Havia realmente necessidade de ter pena de morte? A sociedade era muito grosseira e só a pena de morte permitia um controle maior do Estado? Vamos lá? A gente viu essa questão, não foi na aula passada já? Não, acho que nós não vimos, não. Eu acho que. Assim, porque pelos comentários a gente viu assim que como se diz, devido, não necessariamente à necessidade, mas por conta da época que não tinha muita escolha.
né? Assim, não tinha muito, como se diz, outras opções. Então, Você assim, acha pela mentalidade, pela situação do ponto de vista deles, então era para eles era considerava necessidade, né? Mas você acha que, no seu entendimento, havia essa necessidade? Só a pena de morte resolveria? Não dava para ter um outro? Hoje o entendimento é diferente, né, Alberto? Hoje a gente entenderia que não. Mas e Não, naquela mas, época? não, mas exatamente. Só tinha essa opção, matar, excluir, não, fez algo que a sociedade não gosta, só tinha, necessariamente tinha que ser pena de morte? Não, Eu acho acho que que ele não. também é a força do poder, né? Mostrar o poder. Então, ele queria mostrar o quê? Ele matando, estava mostrando que para não ter revelia, né? No caso, assim, ó, eu tenho um poder, eu posso mandar matar se fizer algo errado, para ter um controle. Mas, assim, que era necessário, não. Acho que era falta de conhecimento, falta de empatia, né? Falta de compaixão. Alguém mais? Ou seja, lá atrás, na antiguidade, até agora, no início do século XVIII, né? XIX ali, e alguns países ainda, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados americanos têm pena de morte, né? Percebe que não é algo tão lá antigamente, né? No Brasil tem a questão, até o Brasil colônia, império, na T. Mas nós vemos hoje, os países ainda do Oriente Médio ali, eles não usarem a pena de morte. Então, é uma necessidade para aquele povo? Eu creio que não era bem uma necessidade, não, né? Mas eles achavam, entendiam que deveriam fazer isso daí, que era uma questão necessária, e faziam, mas que sempre existiu outra forma, sem ser levado, chegar a essa consequência de pena de morte, sempre teve, sim. É uma Não é questão de escolha. de escolha, né? Eu acho Sim. que vai ser por aí mesmo, questão de escolha. Tinha várias opções, mas resolveram. Então, ou seja, a pena de morte não necessariamente tinha que existir. Podia fazer degredo, né? Olha, não dá para você viver, você não pode morar aqui. Degradar, né? Mandar para outro campo. Olha, você é proibido de ficar aqui. Né? Era uma forma de resolver, mas não necessariamente a pena de morte, né? Então, vamos ver a resposta. O Espírito de Verdade vem nesse sentido. Necessidade não é o termo. Ou seja, a pena de morte não é algo necessário, nunca foi algo necessário para que houvesse um domínio do Estado sobre os seus concidadãos. Né? É uma questão de escolha mesmo. Não, acho que essa aqui vai ser a pena, se não fizer, vai morrer. Se não lavar as mãos ou se acultuar outros deuses, vai ser apedrejado até a morte. Né? Foi o que a gente vai ver na lei mosaica, né? Apedrejamento. Se for pego em adultério, a pena capital. Ou seja, não é uma necessidade. O homem é que julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Então, alguns estados americanos acreditam que não há nada melhor para combater o crime, alguns crimes violentos, do que não estipular a pena de morte. Aí chega lá uma pessoa de fora, não conhece bem a lei, né, e comete um crime desse. Ele não pode nem argumentar que não conhece a lei, né? Eu não sabia que isso que levava a pena de morte, né? Mas aquele povo imagina que não tem nada melhor. Essa é a solução, é estipular a pena de morte. E a gente vê muita gente, né, inclusive espírita, com esse pensamento ainda, que tem que matar. Matou, estuprou criança, atirou em criança em colégio, né? Tem que matar. Tem que
levar a pena de morte, estipular a pena de morte, mesmo o país não tendo essa pena, né? Mas muitas pessoas querem até mudar, só não muda porque a Constituição não permite, mas que tentam até que tentam, né? Aí ele complementa, mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Então, para aquela família que é atingida com um caso de violência, né? Estupro, seguido de morte, né? Muitos deles querem que se faça a mesma coisa com aquele acusado. Né? E não, naquele momento não passa outra opção que não essa. Não seria nada melhor do que seria uma forma de justiça. Às vezes até uma pena, que às vezes o cara pega 15, 20 anos, as famílias saem dizendo que não foi praticado justiça, né? Querendo penas maiores até então. O Espírito de Verdade fala em excesso cometido em tempos de ignorância. Mas ainda vivemos, pelo jeito, a gente ainda vive em tempos de ignorância, né? Não é isso? Dúvidas? Não aceito a resposta do Espírito de Verdade? Como é que é? Está com o que vocês imaginavam mesmo? Alberto, boa noite, gente. Eu Boa acabei de noite. entrar, mas já peguei o gancho aí e fiquei pensando aqui numa coisa que tem a pena de morte, mas tem um instinto, né? Assim, muitas vezes, dependendo da pessoa, se não for tão evoluída, matam um ente querido seu, um pai, um irmão, né? Aham. A resposta geralmente é matar também, né? É revidar com a morte. E eu acho que é principalmente essas pessoas como você falou, no julgamento, acho que é pouco, né? Por quê? Porque queria que a pessoa pagasse na mesma moeda o que aconteceu, principalmente quando mata alguém que você gosta, né? Então, eu acho que daí que deve ter surgido essas penas de morte, porque o pessoal foi se revoltando, né? E foi trazendo isso. Exatamente, né? O Espírito de Verdade fala de tempos de ignorância, né? Eles, olha, pena de morte não foi onde criamos, né? Mas eles não é porque só isso resolvia, tá? Ou seja, se não fosse a pena de morte, não resolveria os problemas de condução daquela sociedade. Não, né? É porque quando se olha, não, o que vai impedir, o que vai inibir? Matar. Se o fulano fizer isso, se alguém fizer isso, vai matar, vai ser morto também, né? Uma forma de controle social. Mas é que ele fala, olhou das opções, tem que ser uma bem gravosa, a pena de morte. Né? Mas ela não é porque se fosse realmente necessário. Tinha outras maneiras de resolver. E isso nós vamos percebendo. Hoje, né, você vai, por mais que não gostemos da pena, né, aplicada àquele que cometeu o crime, mas já se aceita com mais facilidade, o reclusão. Não. Nem a pena perpétua no Brasil tem. É no máximo 30 anos. O cara recebe 60 anos de prisão, né, de pena, mas você vai cumprir 30, ou até menos disso. No máximo 30 anos que ele vai cumprir, porque não tem prisão perpétua. Né? E a gente vai vendo que é possível. Hoje já tem um movimento no direito, né, de descriminalizar. Né? A tendência é o direito mínimo, criminalização mínima. Né? E tudo resolver-se, a prisão ser em casos excepcionais. Para resolver tudo na questão pecuniária, cesta básica, serviços à comunidade. Né? Tinha outras maneiras. Mas acharam que, por uma decisão, né, da sociedade, que a pena de morte era necessária. Mas os Espíritos dizem que ela não é que ela fosse necessária. Foi falta de opção ou de esclarecimento. Então, vamos para frente? 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte, ou seja, aplica-se pena de morte em todos os casos? Não. São casos
né? Bem específico, tá? Então, se restringiu o máximo para essa pena capital. Tá? Então, não é genérica. Então, para ir para a pena de morte, tem que ser algo muito específico, ou seja, restringindo-se os casos em que se aplica a pena de morte. Essa restrição, diminuição, né, essa seleção, é um índice de progresso da civilização? E aí? Antigamente aplicava, falou mal do rei, morte. Falou mal do rei português, a pena é de morte. Fez fofoca, se for pega, é pena de morte. Depois foi se restringindo. Né? Vai lá. Eu acho que pode ser um indício, mas pode não ser também. Porque isso aconteceu, inclusive, no Brasil, né? Vai se mudando a gravidade dessas penas. Aliás, os crimes que vão sendo aplicados, essas penas mais graves aí, eles vão mudando de acordo com os interesses que são dados mais valor na sociedade. Por exemplo, já foi mais penalizado crimes contra o patrimônio do que crimes contra a vida, em um passado não tão distante assim no Brasil, porque era valorizado mais o patrimônio do que a vida. Assim também já foi com crimes contra a honra. Então, pode ser um índice de progresso? Pode, mas depende um pouco ainda, porque se for por essas mudanças aí de restringir os casos que se aplica a pena de morte, mas por conta de mudança dos valores da sociedade só por si só, e não da consciência de que não se deve aplicar a pena de morte em crimes graves ou em nenhum, aí pode não ser um índice do progresso da civilização. Ó, legal. Quem vai falar? Alguém mais? Bom, eu também penso igual o Wellington, né? Essa mesma forma de pensar. A pena de morte, né, não deve ser aplicada, igual eu acho um absurdo os Estados Unidos ser um país tão evoluído de primeiro mundo e ainda existia pena de morte lá, né? Mas quem somos nós para julgar? Mas isso daí não tem necessidade, porque existem muitas e muitas formas hoje de estar punindo a pessoa, né? Dela pagar pelo que ela fez sem ser através da morte, né? Principalmente a gente que conhece que a morte não existe, infelizmente, né? Infelizmente não, né? Felizmente a morte não existe e se você tira a vida de um criminoso aqui, ele só vai se aliar a um bando do lado de lá e vai ficar, a situação vai ficar pior ainda. Ele só muda de bando, né? Só muda de banda, pior ainda. Melhor ele aqui do que ele para lá fazendo uma, né? Exatamente. Para nós é muito lógico, tem essa lógica, né? Mas para um país, né, como os Estados Unidos, né, alguns estados, né? Estava vendo que os filmes americanos é bem instrutivo, né? Filmes antigos, né? Gente, era uma calamidade, né? A vida não tinha nenhum valor. Eles se matavam assim com maior facilidade. Era como se fosse um vício, né? Matar índio, matar policiais, matar xerife, ou seja, a diversão das pessoas era por duelo. Olhava o cara feio, quem fosse mais rápido, né? Meio maluco, assim, aí vão estipulando, não tem jeito, vamos botar a pena de morte. Fez para tentar restringir, né? Para ver se as pessoas tinham ou se controlava mais, uma forma de forçar um controle social maior, né? Mas vamos lá. Então, cada vez mais está se restringindo a aplicação da pena de morte. O Kardec questiona se isso é um sinal de progresso, né? E o Espírito de Verdade diz, olha, você não pode duvidar disso, né? Pode duvidar disso, que essa seleção cada vez maior, né, dos casos em que vai se aplicar a pena de morte, né, para que seja levado o tal do garantismo, né, que antigamente pegou o ladrão de rebanho, né, já era enforcado sumariamente, né? Era enforcado sumariamente. Pegou a adúltera, era apedrejada sumariamente, juntava aquela turma e executava, né?
mas já foi criando, já foi diminuindo as doações, né? Foi criando um processo, né, para até chegar à aplicação da pena de morte. Então, o Espírito de Verdade vai dizer que não dá para duvidar que houve um progresso. Quem levantou a mão? Quem ia falar? Fala, Ué. O conceito que se verifica nessas sociedades que praticam a pena de morte ainda, principalmente dessas que já têm essa execução mais sumária ali, que não tem nem julgamento, é de que a justiça para eles é o que seria a vingança para a gente, né? Então, esse conceito deles aí é bem deturpado. O conceito deles de justiça é o conceito de vingança, na verdade. É verdade, né? E não precisa ir longe, né? Se alguém pega um ladrão na rua, né? Roubando. E até hoje é assim. No calor da situação. Está correndo, alguém pega, dá um jeito de pegar. Gente, tem criatura que vai lá para espancar. Está amarrado, é ladrão, o cara vai lá e dá chute, dá pancada, com paulada, né? Ou seja, a questão de querer fazer justiça, né? Ou justiçamento, não é justiça, é justiçamento, né? Com as próprias mãos. Teve até aquele caso agora, né, de um senhor que manteve uma criança em cárcere escondida lá no depósito dele, e o bairro inteiro ficou procurando a menina, procurando, aí descobriu que estava lá, e que ele tinha abusado da menina e tudo. A população matou ele na mesma hora, não deu tempo nem a polícia prender. Bateram, o cara morreu na hora. Eu não acho eu nem concordo assim, dizer que é questão de fazer justiça, sabe? É da índole da pessoa. Ele está só esperando que o primeiro jogue a primeira pedra para ele botar para fora aquilo que ele tem vontade de fazer, sabe? Não é questão de justiça, não. Na minha opinião, é a índole da pessoa. Aquele fato negativo que ele tem, que ele fica esperando a oportunidade para fazer aquilo. Entendeu? Agora a gente tem que lembrar o seguinte, essa pena de morte aí, né, que ainda existe, tá? No Brasil ela ainda existe. Mas lembrar que esse tipo de pena não é execução pelo Estado, tá? Pena de morte aqui nós estamos trabalhando com a ideia que é o próprio Estado, né, imbuído, instituído em executar. Todo dia o nosso sociólogo diz que há pena de morte no Brasil. Né? Você sai na rua com seu relógio, seu celular, e se você não entregar na hora do assalto, você corre o risco de morrer, de levar um tiro e morrer. Né? Esse tipo de pena ainda continua. Mas ela é diferente da pena de morte, que é aquela instituída pelo Estado. Tá? Ou seja, o Estado vai se limitando, restringindo. Por isso que o Espírito de Verdade vai dizer que não dá para duvidar que essa restrição seja índice de progresso. Tá? Aí ele complementa, não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se fazia em nome da justiça? Né? Ou seja, o cara era levado, jogava na masmorra, né? E o julgamento já estava, alguém só dizia, vai pena de morte, levava para o cadafalso, tinha um carrasco lá para ou enforcar ou cortar o pescoço. Né? Não tinha muito processo legal. Feito o nome da justiça e também em honra da divindade, né? Ou seja, em honra a Deus, né? Ou seja, o próprio Estado, que era misturado ainda com a religião, né? E usava os instrumentos das forças para levar a oferenda, né? Para levar a oferenda à divindade. Né? Aí nós vamos ver... Fala, Marília. E o mais engraçado que a gente vê nos filmes é que tinha plateia, né? Hoje em dia vai mais assim a família, alguém assim. Antigamente, como a gente vê, por exemplo, no Gladiador, que tem aquelas lutas que são com prisioneiros, né? E quando essa questão de cortar o pescoço, tinha plateia, o pessoal queria ir, juntava, a cidade ficava toda, né, Sim, querendo ver. Espetáculo, né? Era um espetáculo, exato. É um espetáculo, ainda continua sendo um espetáculo, né? Restrito ali para os familiares, mas ainda tem.
Pois é, aí o sacrifício, a honra à divindade, né? Aqui na descoberta da América Espanhola, né? Os astecas faziam o sacrifício humano, né? Nós vamos ver também um pouco mais na antiguidade, né? Sacrifício ao deus Moloque, né? Em que as oferendas eram lançadas ao fogo, né? Somente bebês, jovens, né? Eram lançados, ou inimigos, né? Públicos, eram oferecidos ao deus, né? Nós vamos olhar na Bíblia, né? Um costume normal na Mesopotâmia era a oferenda, né? Tem um caso célebre, né? Que era Abraão, que foi oferecer seu filho Isaque, né? Ou seja, montava um altar, né? E era oferecido, normalmente, crianças aos deuses, né? Então, o Espírito de Verdade diz, olha, isso não te choca, esses morticínios? Das torturas que se submetiu o condenado e mesmo o acusado para arrancar-lhe, a peso do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não havia cometido? Ou seja, a criatura era preso, não tinha direito a nada, ia para a tortura, o torturador, né? Para arrancar uma confissão. E a criatura que não suporta a dor, ela ia dizer e assinar o que fosse para acabar aquele sofrimento. E depois de assinar aquela confissão, ele depois era morto. Ou seja, era o sofrimento antes da morte e depois, com a morte, era a libertação, né? Então, isso não choca ao coração, ao pensamento, né? Quando você vê aos poucos se limitando a essa execução, criando-se processo para que ela ocorra, é um sinal de progresso. Pois bem, se tivesse vivido naquele tempo, aí ele dá um catucão na gente, né? Se tivesses vivido naqueles tempos, acharia tudo natural. E talvez, como juiz, né? Nós, sendo juiz, tivesse feito a mesma coisa. Nós, lá naquela época, a gente mandava prender, mandava torturar, provavelmente a gente participou daquilo. É o que o Espírito de Verdade está dizendo. Não dá para a gente fazer a crítica hoje com os nossos conhecimentos culturais, né? Isso aconteceu, mas foi mudando aos poucos, tá? Mas não que isso fosse necessário. Mas, naquele momento, por não encontrar uma solução melhor, se estipulou que devia se matar, que antes de matar deveria ter certeza. E como era a certeza? Né? Torturando, fazendo a criatura confessar que foi ele. Né? É assim que o que parece justo numa época, parece bárbaro em outra. É verdade. Agora imagine o camarada sob uma pressão de uma tortura, se ele não vai confessar até o que ele não fez. Quantos e quantos não desencarnaram injustamente, né? Às vezes, a gente vê hoje, né? A investigação, um determinado caso que repercutiu muito grande, pega qualquer um para dizer, foi esse aqui, acabou-se, para dar uma satisfação à sociedade, né? Sim. Então, assim, hoje ainda existe isso, com toda a tecnologia que nós temos, imagine naquela época, né? Eles precisavam dar uma resposta à sociedade, porque, sei lá, fizeram alguma coisa com alguém da alta, então vamos pegar alguém aqui, vamos bater nesse cabo até ele dizer que foi ele mesmo que tem sido. Então, quantos e quantos não sofreram aí injustamente, né? E ainda sofre, né, mesmo? Só não tem a pena de morte agora no Brasil, mas vê casos que a criatura ela confessa sob tortura, né? Ainda tem, mesmo sendo proibido. Mesmo sendo proibido. Né? Proibido, corre se anular o processo, mas muitos fazem. Né? Então, o Espírito de Verdade vai dizer, somente as leis divinas são eternas. Né? Uma época é justa, é correto, né? Você torturar como um meio de obter a verdade, né? Era correto. Modifica-se a situação, modifica o costume e começamos acabou a tortura, ninguém aceita esse método. Se for apresentado qualquer caso com tortura, o processo é nulo. Vai ser libertado aquele indivíduo. Né?
porque não se aceita mais isso. Então, esse é um progresso, não vai haver progresso, uma mudança de uma hora para outra. Aos pouquinhos, a lei humana vai sendo modificada, né, conforme a sua época. Aí ele alerta, somente as leis divinas são eternas. As leis divinas são eternas. Lei de destruição, lei de sociedade, lei de trabalho, ela é eterna. Em qualquer momento, em qualquer mundo, ela funciona. As leis humanas modificam-se com o progresso. Então, aquilo que era um crime hediondo, levado à morte, era um insulto, era um crime contra a honra, né? Hoje não tem tanta expressão. Né? Já diminuiu tanto, já vai ser com a cesta básica, né? Vai ser um trabalho para a comunidade. Então, vai diminuindo, vai se modificando e se modificarão ainda até que seja colocado em harmonia com as leis divinas. Então, vai chegar um tempo que as nossas leis, que hoje são boas, elas vão estar ultrapassadas. Mas essa mudança sempre vai tentar se aproximar da harmonia da lei divina. Ok? Tranquilo? Questão 764. Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Então, Kardec faz duas perguntas com base nessa citação de Jesus, né? Lá, quando Pedro ele vai na prisão de Jesus, que Pedro saca a espada, corta a orelha do assessor do sumo sacerdote, denominado Malco, Jesus manda que Pedro guarde a espada e faz essa citação. Quem matar pela espada, perecerá pela espada. Aí Kardec, então, espera aí, essas palavras não representam a consagração da pena de talião? O que acham vocês? Não é a pena de talião, não, é aí? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa lei? O cara matou, né? Roubou, matou, foi preso, aí tem a pena de morte. O Estado aplicando essa pena não é a pena de talião, não? E a pena de talião não está dentro da lei divina? Kardec ele botou o espírito de verdade aí em saia justa, né? Ora, se a pena de talião, né, conforme Jesus está dizendo, aparentemente é a pena de talião. Se o cara matou, não é justo, então, que ele seja morto? E aí? Eu acho que não é, não. Como sair disso? Não, eu acho que o que ele quis dizer, né, é que você vai, em algum momento, passar pela mesma coisa que você provocou a alguém. Então, em algum momento da sua vida, né, não nessa vida, talvez em outra. Eu acho que é meio que isso, não faça para não voltar para você, não que a pessoa vai lá e... Vamos botar pimenta, Maria, vamos botar pimenta. A criatura Eita. lá, em determinada vida, com a espada, ele matava, ele cortava a perna, cortava braço, né? Matou muita gente. Desencarna, né? Mundo espiritual, vai reencarnar, né? Ele vai, na próxima encarnação, na encarnação seguinte, morrer pela espada? Ele vai sofrer uma expiação, não? Na expiação da falta dele, que ele machucou com a espada, ele necessariamente, alguém vai lá e mata ele? Como será a morte dele? Pode ser diferente. Por aí, viu, Alberto? Eu acho que... Porque assim, é uma forma de interpretação desse ajuste da lei divina, né? Então, assim, é a forma que a lei de talião é uma interpretação, eu acho que no ajuste da lei. Vai lá, Wellington. Esclareça para mim. Eu creio que não vai ser a pena de talião aí, e na verdade, nesse caso que você falou aí, não necessariamente ele vai morrer pela espada, mas ele vai ter que lidar com aquela violência que ele gerou dentro dele. Então, ele pode
com relação aos que ele matou pela espada, tanto resgatar pelo amor quanto pela dor, não necessariamente ele precisa morrer pela espada, mas ele vai ter que lidar nesse sentido aí figurativo. Ele matou pela espada, pela violência, então ele vai ter que lidar com essa violência. Internamente ele vai ter que lidar com essa violência. Então, pelo que você está falando aí, ele matou várias pessoas, mas não necessariamente, se ele voltar e resolver abrir um orfanato para cuidar de órfãos desvalidos, né? Aí isso já daria quitação na sua dívida? Mas ele- Tem até um ponto, acho que até que você falou que veio acho que não sei se era trabalhador do centro espírita, e ele vinha para, né, no caso, perder um braço, e pelas coisas que ele fez, ele perdeu só, acho que foi uns dedos da mão, alguma coisa assim, né, por conta do trabalho que ele se fazia, né? Sim, tem. Ele Eu lembro. fez. Quer dizer, às vezes pode acontecer, sim, claro. Mas é porque, assim, o que a gente fez fica na nossa consciência. Enquanto a gente não ter esse ajuste, esse resgate, então... Então, mas também pode acontecer de você matar muita gente pela espada, né? E numa mesa de cirurgia, né? Na hora da operação, alguém abre você com a cirurgia, com uma motosserra lá para cuidar, e você desencarna também. Tá? Ou seja, não necessariamente alguém virá com essa função de tirar sua vida pela espada. Né? Pode ser diversos meios. Um acidente, você morrer degolado pela lataria de um carro. É uma forma de quitação também. Né? Concordam? Ele cortou a cabeça de alguém. Aí, no acidente Sim, concordo. carro, vem a lataria leva a cabeça dele, por exemplo. É uma forma. Não necessariamente alguém vai vir para matá-lo. E pela lei italiana você matou, você morrer, você mata com a espada, você vai morrer pela espada. Né? Não pode levar Mas o aí pé nunca da lei. acaba também, né? Oi? Pela lei italiana nunca acaba, né? Nunca acabaria, né? Então, a violência seria necessário para reparar aqueles atos que fomos violentos lá atrás. Ou seja, era o mal necessário. Alguém está vindo para matar os outros para poder cumprir a lei de Italião. Né? Então, a divindade ela usa diversos estratagemas. Não necessariamente alguém vai matar você com a espada, mas pode ser a cirurgia, pode ser um acidente, né? O piano cai, aí aqueles fios se enrolam e degola a pessoa. Né? Há diversas formas de quitação com esse tipo de dívida, né? Isso ele vai ser um rapaz de sorte, porque ele se livrou de um obsessor que não vai querer se vingar dele, né? Então, é um rapaz de muita sorte, tanto ele como o que poderia, vamos abrir aspas aqui, o obsessor, ser um espírito evoluído, porque perdoou, mas ele vai ter que pagar. Aí você falando aí, eu me lembrei, às vezes, aqueles camaradas que bota a cabeça na boca do jacaré, o jacaré vai lá e prau! O jacaré não sabe nem o que ele está fazendo, é o instinto dele, né? Então, pronto, acabou, né, com a vida dele. Mas, assim, aí nesse caso aí, eu diria assim, como a vítima, né, foi bem evoluída, o perdoou e ele teria que pagar pelo que fez, né? Então, a vítima, nesse caso, o perdoou, vamos botar nessa ponta, né? Ponto de vista. Isso, né? Então, a morte do assassino não é a aplicação dessa lei, está perguntando. Vamos ver como é que o Espírito de Verdade se sai, né? Primeiro, o que é essa lei de Talião, né? É a aplicação de pena idêntica àquela cometida. Se cortou um braço, a criatura, o ofendido poderia ir lá e cortar o braço de quem cortou o braço dele. Se cortou a orelha, aquele ofendido, a família poderia ir lá e cortar a orelha de quem cortou a orelha do outro. Ou seja, ia ficar um bocado de gente sem olho, né? Sem braço. É uma geração toda retalhada, né? Pena de Talião. Mas já era um avanço, por incrível que pareça, né? Isso aqui já era um avanço. Lá da Mesopotâmia, da Suméria, né? Eles criaram essa lei de Talião.
olho por olho, dente por dente, que é retratada no Antigo Testamento, né? Moisés traz essa lei de talião para as leis mosaicas com base na lei de talião, né? Ou seja, qualquer punição que se equivale ao dano sofrido, lei de talião. Ação de revidar na mesma proporção uma agressão sofrida, né? Uma retaliação, lei de talião, tá? Pois bem, o Espírito de Verdade, olha, cuidado, tá? Ficai atento, né? Tomai atento, ou seja, estás equivocado quanto a estas palavras do Cristo, assim como sobre muitas outras coisas. Então, o Espírito de Verdade já diz, ei, peraí, calma aí, presta atenção. Essas palavras do Cristo, você está tomando ela, né, de forma equivocada. A pena de talião é a justiça de Deus, e é ele quem aplica. Tá? É bem interessante aqui, a pena de talião é a justiça de Deus. Você matou pela espada, né? A divindade vai permitir, em determinado momento, que a sua morte seguinte aconteça com algo que se assemelha. Não necessariamente terá que vir alguém para lhe matar. Pode ser um acidente, pode ser uma cirurgia, pode ser uma queda, né? E que está ajustando a lei pelo que a gente fez, tá? Mas é a divindade que aplica, não nós. Todos vós sofreis a cada instante essa pena. Gente, todo instante a gente está passando, né, quando estamos retribuindo, quando estamos espiando, é consequência dos desacertos nossos lá atrás. Os nossos sofrimentos é consequência de desacerto, desajuste. Por isso que diz, a cada momento vós estáis sofreis, né, essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou numa outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. Então, se você engana alguém em determinado momento, né, em outra existência, você vai passar por uma situação semelhante, alguém vai lhe enganar. Ou você vai ter um desencanto com algo que você acreditava. Tá? Aí ele diz, isso é a lei de talião. Né? Isso é a lei de talião, que a gente vai receber a expiação de acordo com o que a gente tem feito errado. É este o sentido das palavras de Jesus. Cometeu erro, filho? Pode se preparar que vai ter que voltar para expiar. Tá? Pois não vos disse também, perdoai os vossos inimigos, e não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoardes, ou seja, na mesma proporção que houver de perdoado. Não adianta eu pedir perdão, né? Se eu não perdoo. Se eu já aprendo a perdoar, a divindade vai moldando ou regulando as nossas dificuldades futuras. Compreender bem isso, né? Ou seja, não necessariamente alguém que você matou furando alguém vai vir lhe furar. Você enforcou alguém vem lhe enforcar especificamente. Pode acontecer de você morrer enforcado, né? Caiu no meio de um fio, uma corda, algo caiu e te puxou, né? Mas não necessariamente naquele mesmo molde e aplicação terrena. É algo que a divindade permite-nos e aplica ela dosando essa necessidade conforme cada um. Ok? Respondido? Então, a lei de talião não é o que retrata lá as palavras de Jesus, não é como a gente pensa. Né? É a lei divina, mas não necessariamente tem alguém que vai fazer igualzinho. Ela vai ser dosada conforme os nossos desenvolvimentos. Ok? Certo? Porque Jesus orienta, olha, a lei é pesada, mas se você pode retribuir no amor, como o Mesmer fala, né? Você tem o caso lá de um indivíduo, né, que era um trabalhador espírita, muito dedicado, na fábrica, ele
quando alguém faltava, estava doente, ele fazia campanha para arrecadar dinheiro, para ir visitar, ou seja, era uma pessoa muito dedicada com os outros, era espírita, né? E tinha aquela coisa de usar a caridade, a fraternidade. Lá na fábrica que ele trabalhava, certo dia, né, no TA, ele deu um vacilo e o TA cortou o dedo dele, o indicador. Foi aquela correria, pega gelo, o chefe leva para o hospital, tem um médico lá e costura o dedo dele de volta. Né? No outro dia ele está muito triste, quando ele recebe alta. Poxa, a vida toda de amor, de caridade, de fraternidade, todo mundo. Por que aconteceu com fulano? Aquela fulano tão bom, como é que Deus permite que aconteça aquilo com uma criatura tão boa, tão fraterno, tão justo, tão honesto? Aí ele vai para o centro espírita, né, para tomar um passe, para se equilibrar, me tristone. E lá, na hora do passe, o mentor vai e diz para ele se alegrar, se alegre. Né? Aí ele diz, mas eu não entendi por que aconteceu comigo. E o mentor, então, abre, na hora do passe, uma tela em que ele se vê em outro tempo, em outra época, como dono de escravo, senhor de engenho. E lá ele suspeitava que os escravos estivessem roubando a garapa. E um dia ele pegou um escravo tomando garapa. A garapa da cana, ou seja, o caldo da cana que escorria, né, puxa nos bois, no moinho, o escravo estava tomando. Então ele pegou, para dar exemplo aos outros, ele pegou o braço daquele escravo e enfiou na moenda. Né? Enfiou onde enfia a cana. E a moenda destruiu o braço daquele escravo. E ele via aqueles, em vez de ser garapa, era o sangue escorrendo. Aquela imagem ficou muito forte nele. Né? Ele desencarna no mundo espiritual, né? Ele traz, então, na sua programação seguinte, que ele viria como espírita, esse karma, ou essa ajuste à lei, em que ele, em determinado momento da vida, ele ia perder o braço de apoio, o braço direito dele. Mas como ele, desde que ele tomou conhecimento da doutrina, ou desde jovem, era uma pessoa muito dada, amorosa, fraterna, é como se tivesse queimado a etapa. Ao invés de ser o braço, foi só o dedinho. Então, o Espírito disse para ele ficar muito alegre que a lei tinha sido cumprida, né? Mas não precisou do braço todo. É bem interessante. Eita, lembrei agora que meu pai cortou o dedão numa máquina de marcenaria. Já estou imaginando o que ele fez na outra vida, hein? Tem ajuste, né? Então, ele diz tudo que nos acontece, tá? Aí ele fala aqui, ó. Todos vós sofrei a cada instante essa pena. Todos os revés na nossa vida faz parte disso, desses ajustes com a lei. Ninguém faz nada, ninguém atenta contra a lei e acha que vai ficar impune. Ela vai acontecer, é a lei de Italião, mas quem aplica é a justiça divina com esses dosadores. Arrependeu, né? Modificou o hábito, está fazendo bem, então não precisa aquela pena naquela proporção. Né? Tranquilo? Entendido? Pena de Italião? Justiça divina? Pesado, né? Vamos lá para a última. O que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? E aí, gente? Reforma católica, né, e contra-reforma, católico matando protestante, protestante matando católico, tortura, né, feito pelos membros do clero para conseguir, caça às bruxas, né, Estados Unidos, em alguns locais mais ermo, né, que aquelas pessoas que tinham maior conhecimento sobre as ervas eram consideradas bruxos, né, e eram levadas à fogueira. É uma pena de morte. E aí? O que a gente pensa disso? Aplicar a pena de morte em nome de Deus justifica? É bom, é correto? É crime? O que a gente pensa sobre isso? Estou matando em nome de Deus, vai. É um absurdo, né? Pensar, fazer essa prática de pena de morte em nome de Deus. Mas não é representante de Deus na Terra? Nada justifica.
É isso mesmo, nada Não, justifica. não é o representante de Deus na Terra? Não, mas não justifica, ele não é Deus. Diga ali. O Alberto não conhece os atributos de Deus, né? Que é todo misericórdia, amor. E aí Então, ele cometeu mais de um crime, porque cometeu o homicídio e cometeu como se diz, mais outro crime, porque está em nome de Deus. 2 crimes, né? Eu acho que ainda pior ainda, que ele conhece, né? Ainda usa o nome de Deus, né? Em vão. Pior que ele conhece, e muito. Né, que é muito Então, assim, dado. nenhuma morte justifica, independente que seja lá em nome de quem for, né? De Deus, de Alá, seja lá, não justifica. Não justifica? Mais uma vez o Não. interesse, né? Não justifica. Para mim, não. Então, vamos ver o que o Espírito de Verdade pensa sobre a pena de morte executada pelos humanos em nome da divindade. Né? Os astecas arrancavam o coração, né? Faziam aquele oferenda, Moloque, né? Que ele vai dizer. Opa, desculpa. Eita, passei. Deixa eu botar aqui. Vou ler aqui, só um instante, gente. Isso aqui. Cadê a apresentação do vereador? Só desculpa, eu saí, tirei a tela aqui. Deixa eu mostrar para vocês que tem a resposta do Espírito de Verdade. Vamos lá. Tá, então está na frente. Aqui. Né, que pensar a morte imposta, né, em nome de Deus, né? Então, o Espírito de Verdade... Ai, caramba! Eu não quero... Eu estou passando muito rápido. Ai, cadê? Aqui. Esse aqui. Vamos lá, apresentar de novo, só um instante. Desculpa aí. Estou muito rápido aqui. A última tela, ela pula, não vou. Apresentar. Vamos. Acho que agora dá certo. Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Né? Aplicar a pena, né, de morte, matar alguém em nome de Deus, equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quão estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. Aí ele é taxativo. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus. Mesmo aquele que se diz representante da divindade maior na terra, sumo sacerdote, né, o pastor, tal, representante de Deus, ele está cometendo um crime quando ele mata alguém por causa de crimes que é considerado religioso ou atentatório contra a divindade. E os que o fazem são responsáveis por esse assassinato. É um criminoso comum, né? É um criminoso. Então, quantos imputaram pena de morte, né? Eles tomaram o lugar da divindade. Não confiaram que Deus ia resolver, né? Se arvoraram com orgulho próprio, a sua casta, da sua religiosidade, para a prática de crimes, né? Que muitas das vezes nem tinha esse interesse da divindade mesmo, era mais de olho nos espólios, né? Que muitas vezes acontecia. Então, é um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus. Que fique bem gravado isso, gente. Então, qualquer tipo de morte, né, aplicada em nome da divindade é um crime. E quem faz isso é um assassino. E ele vai ser responsabilizado. Beleza? Assim a gente encerra o capítulo que trata da lei de destruição. O próximo encontro a gente já vai entrar na lei de sociedade. Então, um convite já para a leitura. Tranquilo? Será que Fátima está por aí? Fátima? Alberto, lá no centro que eu frequento aqui, eles contaram uma história da espiritualidade que se encaixa também nisso que a gente está estudando.
da lei, né? Porque a história é que tinha uma fazenda, uma colada na outra e tinha uma cerca no meio. Aí uma fazenda era bem arrumada e a outra o pessoal era meio desleixado. Aí um dos filhos dessa fazenda arrumada foi lá e falou assim, ó, se a gente afastar a cerca um pouquinho, pegar um pouquinho do terreno do outro, eles não vão nem perceber, porque eles não têm cuidado com a fazenda e tal. Aí assim fizeram. Aí um dos filhos da outra fazenda foi lá e matou o rapaz que puxou a cerca. Aí foi, né, a espiritualidade e tal, vieram numa nova vida, na mesma fazenda, porque ele falou, para eu remediar o que eu fiz, então eu vou vir novamente e vou levar a cerca para o lugar certo, que aí assim acaba a confusão da família. Aí o cara foi, o homem, né, reencarnou, foi lá e disse, vou afastar a cerca, né, na intuição, voltou a cerca para o canto. Aí o cara da outra fazenda ficou com raiva porque entendeu que ele estava invadindo e matou ele. Então, assim, ele matou numa vida e na outra o outro foi lá e matou ele, né? Eu sei que no final da história, né, no final da história, depois de quase 200 anos de reencarnações e tudo, a lenda ficou na família. E quando ele veio outra vez, aí veio a mesma história, né? Vamos lá afastar a cerca, porque não, pelo amor de Deus, não invente de mexer em cerca, não. Ou seja, o instinto já estava ali dentro dele, de, tipo, se eu se mexer nessa cerca, alguém vai morrer. Então, nem vem com essa história pra cá. O aprendizado tem de várias formas, né? Não é, o bom da divindade é isso, que não é, a lei de Italiano não é exatamente naquela proporção, ela é dosada, né? Ela é dosada conforme a necessidade do espírito. Por isso que temos que deixar a divindade. Deus vai aplicar a lei, né? Confiemos, gente. Por mais doloroso que seja a perda de um ente querido, um ente amado por violência, o espírita tem que ter essa confiança na divindade. A lei de causa e efeito. A criatura que está cometendo o crime, ele está preparando a sua próxima existência, né? Então, Exatamente. e mesmo eu, que sou ofendida, a vítima agora, né, tenho que entender que se está acontecendo comigo, já é fechamento de ciclo. Se aconteceu comigo, né, é fechamento de ciclo. Se eu insistir em violência, o ciclo não se fecha, vai reabrir o ciclo de novo. Então, o Espiritismo ele nos dá argumento para a nossa racionalidade. O problema nosso é o nosso orgulho. O espírito é muito orgulhoso, gente. Muito, muito orgulhoso, muito vaidoso. Nós somos orgulhosos, vaidosos, teimosos. Então, a divindade nos dá essas maravilhas para ver se a gente, através da racionalidade, a gente vai diminuindo esse ímpeto, desse orgulho, dessa vaidade, desse amor próprio exacerbado. Porque nós temos luzes, bastante luzes. Fátima está E aí? oportunidades, né? Certo. Opa, meu amor, vamos lá, nós vamos começar o capítulo 9 agora, né? Lembrando que André Luiz, ele está numa universidade, né, denominada Centros de Mensageiro, que é uma instituição dentro da cidade Nosso Lar, que prepara as almas para reencarnar, tá? Para reencarnar, e nessa encarnação ela vai colocar em prática o Evangelho. Então, a preparação específica, com muito esmero, para que as criaturas venham, reencarnem e divulguem princípio de espiritualidade e de religiosidade. Então, os candidatos a esse curso se preparam durante anos, 20, 30 anos, para vir colocar em prática quando encarnado. Não é só para vir divulgar de verbal, é para colocar em prática. É experimentar esse evangelho na prática. Bom, nesse primeiro dia que André chegou lá, teve uma aula magna, né, com o Telésforo, um convidado que falou dessa necessidade de divulgação dos valores espirituais, falou do chegado dos tempos em que os encarnados
estava se aproximando do mundo espiritual. Cabia essa divulgação de valores espirituais para que o contato pudesse ser melhor aproveitado. Depois dessa palestra de Telésforo, foram liberados para conversar e ouvir as impressões daquele público, que ele relata que eram cerca de 3.000 pessoas que estavam lá assistindo a palestra. André saiu com o colega dele, né, que era o tutor dele, né, era um colega mais avançado do que ele, né, Vicente, e encontraram o caso do Otávio, né? Otávio foi preparado lá, foi acudido por 6 amigos espirituais. Esses amigos fizeram de tudo para Otávio se preparar, para que eles viessem na família de Otávio. Otávio reencarnaria, traria o dom da mediunidade para trabalhar com Jesus. Não estava previsto casar, porque ele ia cuidar desses 6 amigos, né? 6 amigos espirituais que foram os fiadores de Otávio lá. Otávio reencarna e descumpre o trato. Quando chega encarnado, aos 20 anos, ele tem uma mediunidade legal, é ensinado a ele, vai para o centro espírita, mas ele não confia, não acredita, e termina se perdendo. Ele, ao invés de cumprir a tarefa veio para a cara dele, para a casa dele, porque eram os irmãos que ficaram órfãos do pai, e a mãe veio a ficar internada, né? A mãe dele morreu, o pai casou com outra, teve 3 filhos, mas só que ela já tinha trazido mais 3 do outro casamento. Otávio recusou o trabalho. Foi se divertir, foi sentir os prazeres humanos, e ele fugiu do trabalho. Muito instrutivo isso, né, para quem tem um dom na mediunidade, saber disso. Aí vem o caso de Acelino, mais grave ainda. Acelino veio com a mediunidade muito alta, o ministro do Ministério das Comunicações acreditava muito no trabalho de Acelino. Quando Acelino vem com essa mediunidade fabulosa da vidência, da psicografia, da psicofonia, ele se encanta com o dom e resolveu fazer dos dons da mediunidade um ganha-pão. E então ele vai cobrar a mediunidade, vai cobrar a consulta de quem quer saber de coisas fúteis do mundo espiritual. Então ele cai também. Cai e os dois chegam lá muito endividados. Depois desse contato com Acelino, eles continuam ouvindo as pessoas ao redor. É o que vai acontecer agora, né, Fátima? Vamos lá? Sim, vamos. Capítulo 9, ouvindo impressões. Deixando a Celine em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestras interessantes e educativas, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para 2 companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta, em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos que procuravam no receituário comum agravava-se-lhe a neurastenia, se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Só um instante, Fátima. Então, ele mudou de local e as pessoas estavam conversando sobre as suas quedas. Nesses 3.000 pessoas que estavam nesse auditório, na palestra, né, a grande maioria era espíritas falidos, gente. É importante demais para nós a gente pegar muito dessas informações. Espíritas falidos. A criatura
tinha mediunidade, veio com o propósito de trabalhar para Jesus, e simplesmente ou não usaram, ou usaram mal. Nós vimos o caso de Otávio, que ele não usa, a Celino usa mal. E nós vamos ver agora o caso dessa senhora que estava falando, diz que não conseguiu fazer de trabalhar, a falha dela, a queda dela, foi provocada pela família. Olha que legal, né? Ela diz, olha, eu tentei fazer, tentei executar a tarefa, sempre a divindade me chamava para a tarefa, mas não conseguia. Segundo ela, porque a família impedia. O marido dela não deixava. O marido dela tinha uma doença, né? Que quando ela era chamada para ir fazer um receituário, ele adoecia. Se chamava para o estudo, ele ficava com ciúme, né? E ele disse, como é que eu ia vencer um negócio desse, né? Como é que eu ia vencer um negócio desse? A família fala muito forte, né? Ou seja, criou atrito dentro da família o seu dom da mediunidade. Então, ela usa esse argumento. Diz, olha, eu não consegui, olha, eles chamavam, a voz era forte, né, para o desempenho da tarefa. Mas o marido doente, ciumento, né, a doença dele ficava neurastêmica, era pessoa desconfiada de tudo, né? Aí como é que ia conseguir? Ele botava até as filhas contra ela. Vai, Fátima. Sim. Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficaria alguns minutos da semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que nossas palavras. Só um instante, Fátima. Então, ela estava se justificando que o problema da falha dela era o esposo, né? Aí uma colega que estava lá junto no grupo, ela chama a atenção dela, olha, nós tendemos a culpar os outros, né? Isso é bem característico, né? A culpa é do outro, né? Ou seja, usar pretexto para fugir das culpas. Isso é normal. É porque está chovendo, é porque é muito calor lá na sala, é muito barulho, é muito distante, né? Não vou porque é muito distante. Não vou porque eu já fui uma vez por semana. A família pega no pé porque eu vou mais de uma vez, eu estou indo 2 vezes por semana, né? A gente bota esse desculpa, né? Fugir das culpas. Aí ela chama a atenção, olha, há de convir, né, que com o socorro da boa vontade, sempre ela encontraria algum tempo, né? Algum tempo na semana para fazer o bem. Não é, gente? Se a gente for para caçar tempo, não tem. Eu estou sem tempo, está corrido, não tenho tempo para estudar, nesse horário eu não estou no trânsito, nesse horário pode ser que eu não esteja, eu estou para cá lugar, tem que. Ou seja, pretexto a gente tem muito para não estudar e para não trabalhar para Jesus. Tá? Isso é só o que tem. Mas se a gente olhar direitinho, analisar e se programar, sempre vai ter tempo. A gente vai conseguir ir uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Aí, o que ela coloca aqui? Né? Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo. Diz, olha, parece que você que não quis mesmo, não buscou conquistar o esposo para que ele entendesse que ali era uma necessidade, era uma oportunidade, você está trabalhando. Né?
e do esposo e até a colaboração das filhas. Se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Ou seja, talvez ela só falasse, né? Ou se dedicasse muito exaltadamente só ao trabalho espírita. E esquecesse ou descuidasse do marido e das filhas, aparentemente, né? Aí ela repete, nossos atos são mais contagiosos que nossas palavras. É uma religião boa? Né? O espiritismo é bom? Como é que os outros vão saber que é bom? Pela nossa transformação. Se eu me transformei, sou uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa, também em casa, se eu auxilio todos em casa, né, na medida das minhas possibilidades, né, isso gera um ambiente de empatia com os outros. Olha, vamos ajeitar aqui, porque agora eu tenho que ir para o centro, tem uma palestra, eu tenho um curso agora, eu tenho que conduzir o estudo, né? Minha família está ali, tem com visita, mas sabe que nesse horário, chova ou faça sol, eu vou estar aqui. Né? Chova ou faça sol, eu vou na palestra. Estão lá, estão conversando. Mas para mim conseguir isso, esse ambiente, não vai ser só impor. Ninguém fala, não, tem que ter todo um jogo de cintura, toda uma mudança de postura para que eles entendam e sejam empáticos com isso. Para contagiar eles, saber, poxa, melhorou foi muito. Fulano de tal, Alberto melhorou muito. Né? Se comparado do Alberto de antes, eu até brinco com a minha esposa, a melhor versão é essa aqui. Vai, Fátima, vamos ver a dona Mariana retrucando essa colocação dessa amiga dela. Vai. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Então o que acontecia? O marido reclamava, ela reclamava também. Os filhos chamavam atenção, ela também reclamava. Ou seja, ela não criou, aparentemente, o ambiente próprio. Né? Então, quando alguém retrucava, ela retrucava também, criava um ambiente de discussão. Então, ninguém era empático ao trabalho. Ela entendia como crítica, né? Crítica ferrenha. E ela saía para o embate. Né? Vai, Fátima. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Assim digo, porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Só um instante. Tá. Então, essa amiga aqui de Mariana, né, ela vai direto no ponto, né? E Mariana diz, não, realmente eu não usei de muito, não foi tão inteligente, né? E ela discutia muito. E então essa amiga diz, olha, a gente fazia discurso de obediência, né? Fazia discurso de otimismo para os outros, né? Mas não aplicava em si. A gente aconselha o outro a ser otimista, paciente, mas muitas vezes a gente não é paciente com os de casa. Às vezes a gente não é otimista com os outros mais próximos de nós, né? E ela diz, aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode trazer esquecimento de nossas obrigações. Se nós só falamos do espiritismo, mas não cumprimos, né, a gente esquece. A gente é um discutidor, passa a discutir, né, aconselhando, tudo tem um aconselhamento. A gente esquece da prática. Que o espiritismo não é para o outro. Gente, o evangelho de Jesus não é para o outro. Ser paciente não é o outro que tem que ser paciente. Ser bondoso não é o outro que tem que ser bondoso.
Ser fraterno não é o outro que tem que ser fraterno. Sou eu. Eu é que tenho que ser paciente, caridoso, indulgente, né? Eu é que tenho que ser. Mas quando eu fico aconselhando o outro e não aplico em mim, né? Ela diz, olha, pode ser traduzido como esquecimento de nossas obrigações. Por que ela está dizendo isso, né? Para a Mariana? Ela vai explicar agora. Porque o caso dela era muito semelhante ao de Mariana. Então, ela já identificou o motivo de Mariana não ter produzido. Ela discutia com o marido, né? Talvez fosse daquelas pessoas que abandonasse o lar porque achava que estava fazendo caridade. É fazer caridade, só fazer caridade fora. E as pessoas de casa ficam com ciúme. Pô, trata tão bem os de fora, né? Minha esposa sempre falava isso. Você trata tão bem os de fora e aqui, né? Primeira caridade é em casa. E a gente, no momento de discussão, se chateia. Depois você vai entender a sugestão de André Luiz. Trate seus parentes, olha lá, trate seus parentes como se fossem visitas. Trate seus entes queridos como se fossem visitas. Quando a visita chega, como é que você trata a visita? Tá? Como é que a gente trata a visita, gente? Né? Com jeito, simpático, né? Ameno, com tato, não é isso? Depende da visita. Não é? Depende da visita. Depende da visita, uma pessoa que chega na sua casa, você vai tratar mal? Você vai ser duro? Tem vontade de sair lá fora. Você vai ser duro, mas não chegou na sua casa, alguém conhecido seu. Chegou na sua casa, você vai tratar duro, vai ser ríspido? Ela não vai mais se visitar, né? Eu vou lá na casa de fulana, ela me tratou rude, né? Não vai mais. Então, o que a gente faz com a visita? Oh, tá, é o melhor, é um docinho, né? É um sorvete, é um café, né? É falar de coisas, amenidades, né? Falar se é uma amiga de infância, de colégio, falar coisas boas. É por isso que o André fala, olha, trate seus parentes como se fossem visitas. Trate bem, com amenidade, com carinho, né? Com tato, nesse sentido. Agora vamos ouvir a história dessa amiga de... Oi, quem fala? Mariana. Sou eu. Realmente, Alberto, a gente deve tratar os nossos entes queridos igual a gente trata todo mundo. Né? Tudo bem, tem que tratar todo mundo bem. Ninguém merece ser maltratado. Ou melhor, a gente deve tratar do jeito que gostaríamos de ser tratados. Mas muitas vezes, Iris, qualquer coisa a gente briga. É a toalha molhada, a sandália é peso, a comida está salgada, está frio, não limpou isso, a roupa está suja, e começa uma briga sem fim. Motivo de briga. Faz tempo que eu não tenho vontade de brigar com ninguém. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, né? Eu não, vontade de brigar com ninguém, só na boa. Juro por Deus. É verdade. Eu acho que dá para a gente ouvir. Estou levando tudo na brincadeira. Eu acho que dá para a gente ouvir a história dela, tá? Hoje, acho que dá, vamos. Sim. Assim digo, porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao ciclo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações.
Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença. Incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos, das reflexões, nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Continua? Não, vamos lá. Então, o que ela está dizendo aí, né? Que o caso é semelhante ao da amiga. Por quê? Porque ela deixou de executar o trabalho espiritual por causa de discussões. A família não entendia, mas aí ela refutava, criou um ambiente de discussão, de vício, né? A família não entendia essa parte de serviços espirituais, né? E eles começavam atrito. Você ponderava, ela refutava. Ou seja, viraram discutidores, esquecendo a instrução dos mentores, né? Antes de ensinar, é necessário exemplificar. Ela esqueceu de exemplificar os valores. Ficou uma discutidora, né? Só na verbalizando. E entrou num momento de um vício. Então, ela disse que quase todo mês tinha um pega com o marido, com o Joaquim, né? Ficava o tempo todo discutindo. Só que ela esqueceu, e nós também não podemos esquecer, o que fala a palavra, ela é carregada ela é fluidos espirituais. Então, quando sai da boca, como diz Jesus, né, o que mata, né, não é o que entra, é o que sai. Né? Porque quando você fala um impropério, você xinga, quando você se exalta, quando você tem um pensamento ruim e fala, chega a verbalizar, antes disso acontecer, você já modelou, né, os fluidos espirituais que estão ao redor. Você sobrecarrega o seu ambiente, o seu campo astral, né? E você, ao verbalizar, ao estar naquele ambiente, você baixa padrão vibratório. Então, você fica num ponto que, quando termina a discussão, você não tem concentração para nada. Você destrói o ambiente, que é totalmente contrário da prece. Quando a gente entra em prece, a gente acalma o coração, você começa a manipular os fluidos de uma maneira tal, de bondade, de caridade, de pedir a divindade, direcionar na divindade, né? Então, os fluidos são mais leves. No ambiente de discussão, não, gente. De raiva, de mágoa, de destempero emocional, os fluidos são pesadíssimos, viram uma nuvem densa, né? Criando uma tempestade. E aqui e acolá vai sair um raio, né? Aqui e acolá sai um raio, um torpedo, né? De ira e de cólera. Imagine aí uma tempestade. É o que a gente provoca quando a gente entra numa discussão. Então, essa amiga aqui que está falando, descrevendo, ela perdeu a encarnação, ela perdeu a oportunidade de trabalho, porque ela se deliciava em discussões, ponderações, refutações. Virou uma discutidora. E a gente vai parar aqui, a gente recomeça na próxima, tá? A gente retoma aqui essa situação dos fluidos, que é importante a gente ler o livro Pensamento e Vida, tá? de Emmanuel, né? Que ele fala dessa manipulação do pensamento. Né? Então, a capacidade que nós temos de manipular o pensamento. Então, quando o pensamento ele chega à verbalização, ele já tem modelado muitos fluidos. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui, pedindo à divindade, à providência, que nos abençoe, que tenhamos uma ótima semana, né, que todos tenham aproveitado esse estudo, né, que nos engrandece bastante, apontando vetores, valores que, numa primeira leitura, a gente não conseguia captar. Agora, com essa reflexão, tenho certeza, não é só eu, né, aproveitando muito, tenho certeza que vocês estão
sendo despertado para alguns detalhes. Então, que Jesus abençoe a todos. Meu muito obrigado a vocês por estar participando, né? Boa noite. Então, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. Obrigada, Alberto. Boa Até semana que vem. Boa noite.